Pode só, Aline. Tá bem, a gente chegou. Vamos lá, então. Le voyage, tá bom? Então aqui a gente vai ver alguns vocabulários de voyage, né? Le type de voyage. Le type de voyage. Então, o primeiro tipo que a gente tem, voyager en groupe, tá bom? Voyager en groupe. Tranquilo, todo mundo? Voyager en groupe. Avec des amis, né? On peut voyager avec des amis. On peut voyager seul, ça va? Seul. On peut voyager un voyage organisé, tá bom? E aqui organizar não é organizada, no sentido. Como que eu posso pensar? Organizar, como a gente viu, o que é uma viagem organizar? Com roteiro? Isso. É. Não, com roteiro você também pode montar um roteiro. É que já está programado, assim, tudo certinho. Isso, não é? É o pacote. Isso. A gente fala mais pacote. Né? É um pacote de viagem, talvez. Eu acho que funciona mais para a gente entender se organizar. Tá? É quando tá tudo certinho, Amanda, mas aí no sentido mais estrito da coisa. Un circuit, né? A gente viu que é um roteiro. Un circuit. Un séjour, né? Un séjour é muito usado, tá? Sempre for ver qualquer coisa, séjour vai estar lá para estadia. Então, por exemplo, vou ficar 3 dias na Guiana. Então, ce seront 3 jours. 3 séjours. 3 séjours. Não 3 jours. 3 séjours. Aí a gente vai fazer 3 séjours dans un hôtel, né? Ou dans un club. Club. Tá bom? Não é clube, é club. Club. Très bien. Tá bom? Les transports. A gente tem alguns tipos de transporte. A gente tem la voiture, né? Le train. La voiture. Le train. O que é la voiture? É o automóvel? Exatamente, automóvel, conhecido como carro no Brasil também. Automóvel, muito bem. Le train, tá bom? Muito usado na Europa, mas amplamente mais usado na Ásia. L'avion, né? Le bateau. Le bateau. Sabe que esqueci um bateau? Le bateau parti. Navio? Navio, eu vou usar a palavra navio, porque o navio já é um bateau bem gigante. Tá? Um barco. Então, bateau é um barco. Então, aí a gente poderia pensar sempre, quando que eu paro de... quando eu troco de barco para navio, né? É quando tá um tamanho já considerável, né? O navio é navire, tá? Deixa eu botar aqui. Le navire. Então, se for pensar no transatlântico, né? Essas coisas. Não, aí o transatlântico... Tipo, para beber um vinho com 3 pessoas. Exatamente. Uma lancha. Rica. Muito bem, bem específico. A gente gosta de imaginar alto. Bien. Mas tá escrito mais um negócio, Le bateau parti.
Ah, não. Então, le bateau, aí depois vem os verbos, tá? É que vocês queriam que Ah, tá. não é Eu achei que era continuação, não. alguma coisa. Ah, então Não. desculpa. Partir, né? Vai partir, eu acho que é bem transparente. Voyager também. Aí a gente pode voyager en voiture. Aí agora vem a questão das preposições com os meios de transporte, tá? Então prestem atenção. Em português, a gente fala o quê? Eu vou viajar de trem, de avião, eu viajo de trem, eu viajo de avião, eu viajo de carro, tá? Então é em português. Por que a gente tem que prestar bem atenção? Porque também tem de em francês, né? A gente viu várias vezes o de. Porém, a preposição que a gente usa para meios de transporte, no caso aqui, é o en, tá? En. Não tem muito o que entender, tem mais que só sentir mesmo. Então, eu vou falar o seguinte. Je voyage en voiture, tá? En voiture. Que significa que eu viajo de carro, tá? Je voyage en train. Professor, se eu falar je voyage de train, existe, mas não estaria correto. Por exemplo, por quê? Quando eu quiser dizer a viagem de trem, é la voyage de train. Porque aqui está especificando que a viagem é referente ao meio de transporte de trem. Agora, quando eu quero dizer que eu viajo de trem, je voyage en train, ou en avion, ou en bateau, certo? Então, tudo que eu quiser falar de em português, eu vou usar en no meio de transporte. Ué, mas então... Pode falar, né? Não entendi, não. É que você falou que não é para usar o de no trem? Não, eu tô falando assim, se você encontrar a viagem de trem, ó, é a viagem de trem. Tá? A viagem. É o substantivo, no caso, eu tô dando uma qualidade para a viagem. A viagem de trem. Agora, quando é uma ação indicando qual foi o meio de transporte utilizado, eu uso a preposição mas não fala de. Isso, não, uso a preposição Entendi. Entendeu? Entendi. Quando eu quero definir em qual transporte foi feita a viagem em si, eu indico a viagem de avião foi boa. Né? Agora, eu viajo por onde? En train, en avion, en bateau. Entendi. Entenderam? A mesma coisa em português quando eu falo assim, ó. Eu ando de carro, né? Eu ando de carro pela cidade. Eu ando de bicicleta, né? Em português eu falo de bicicleta, né? Só que eu não falo eu ando de pé, né? Não, eu falo como? Não. A Eu pé. ando a pé. Olha só, eu uso a pé, certo? Então, pro pé a gente muda, né? Em francês também te muda. Então, a gente fala, por exemplo, je voyage à pied. No caso, durante a pandemia, né? A gente tá viajando a pé só porque até a cozinha, até o portão. Então, je voyage à pied. Que é, então, se eu troco essa preposição en pro a. En pro a. Qual que é outro momento que, em português, eu troco essa preposição? Vocês sabem me dizer? Quais são outros meios de transporte que a gente muda? Não sei. O avião é tipo isso. De avião, muito bem. Mas é de avião. De avião. Aí eu falei a pé, de bicicleta. A gente vai mudar para francês, tá? Em francês eu vou falar je voyage à vélo. Então, normalmente, olha só, a gente vai criar uma lógica em francês que se o meio de transporte for motorizado ou mecânico, a gente usa un. Vou botar aqui, motor,
igual a un. Se for tração humana ou animal, aí você vai fazer a preposição a. Vou botar animal aqui. Porque nós somos animais. Nossa, tem isso. Então, por quê? Então, mas em português também, Aline. Acabou de ver. Tem umas carroças por aí ainda, né? Eu ando Mas a charrete de charrete. Então. De charrete. Mas então, em português não faz diferença. Eu falo de bicicleta, né? Bom, mas em francês, possivelmente, a charrete é com A, na teoria, né? Nem sempre certo. Por que eu tô falando de tração animal? Porque se eu ando de cavalo, eu falo isso em português? Você anda a cavalo. Cavalo, muito bem. Então, em francês também. Je voyage. Eu tô botando voyage que é para fazer sentido, né? Uhum. Je voyage à cheval. Vale. Tá. Que é cheval? E cheval, ali. Cheval. O que é cheval, gente? Cavalo. Cavalo. Cavalo? Isso. Certo? Certo. Então, Eu vou- são uns detalhezinhos que a gente vai vendo aos poucos. Então, a questão das preposições de meio de transporte. Tá? Deu para entender um pouquinho agora? Isso aqui? Tem que tomar cuidado, que daqui a pouco já virei gatinho aqui já. Bom. É porque acabou a bateria da câmera, gente. Mas seguimos. Vamos lá. Opinion. Tá lá? Opinion. L'Australie, né? C'est loin de la France. O que é isso? Longe? Isso. C'est loin de la France. Mais c'est près de la Nouvelle-Zélande. Mas é perto da Nova Zelândia. Muito bem. Certo? Se alguém for com alguma dúvida, me avise, tá, gente? Vai indo. Un voyage fatigant. O que é isso? Cansativa. Muito bom. Un voyage tranquille. Tranquila. Muito bem. Todo mundo está concordando? Sim. Muito bem. Un voyage intéressant. Uma viagem interessante. Oui. Pas intéressant. Não interessante. Très bien. Desinteressante. Exatamente. Então, un voyage cher. O Tassílio, que te bateu? Cara ou menos cara, ou barata. É que o barata não existe lá, é paché. Paché, muito bom. Paché, que é o não caro, né? Uhum. Como pedir um desconto em francês? A gente normalmente pede uma réduction. Tá bom? Pardon, monsieur, tu peux me donner une réduction? A gente pede uma redução. Réduction. Uhum. Cher, pas cher. En Grèce, ça va? On peut voir des monuments. O que é isso? Prevoar. Uhum. Prevoar. Não lembro. Um pouco dos... Já aconteceu esse engano de novo, Aline? Aqui não é pouco, tá? O pouco não tem o T. É porque o on é a gente, né? A gente. Então, tipo, podemos ter... Pode? Pode, a gente pode. Não é tipo, tá, Marisa? É a gente mesmo. Voar pelos movimentos. É a gente mesmo. O on é a gente mesmo. É a gente. É bem usado, tá? Não tem... A gente não... Em português tem um problema de usar o agente, né? O pessoal acha que é feio. Mas, em francês, é o mais usado. Então, eu acho que foi nesse ponto aí que eu vi lá naquele poema que eu fiquei confusa, porque eles colocaram como se fosse no nós, entendeu? Eu não te mandei ainda, mas eu vou te mandar. Uhum. Então, o agente é um nós, entende, Marisa? Porém, ele é conjugado
como ele, né? Porque a gente pode, não é a gente podemos, né? Então, o on mas não se pode falar podemos, só podemos. Não. Tá. Não. Porque se eu quiser falar podemos, eu vou falar nous pouvons. Tá. Eu vou usar o nós, entende? Sim. Uhum. E o on marca uma linguagem mais contemporânea também. Sim. Tá? O on também pode ser no sentido que a gente comentou uma vez sobre de ser o eles também, né? Em português, a gente fala, roubaram o celular. Né? Roubaram o celular. Sim. Quem roubou? Eles. Em francês, a gente vai falar on a volé le portable. Por mais que eu falo a gente roubou o celular, mas esse on não é a gente. É o eles para eles. Entende? O on também é esse indefinido também, genérico. Então, quando a gente fala on peut voir, não é exatamente a gente. Claro que a gente pode pensar que é a gente, mas eles podem ver, né, monumentos. Tá? Sim. On peut faire, tá? A gente pode fazer o quê? Les voyages organisés sont plus tranquilles. As viagens organizadas são mais tranquilas. Muito bem. Ils sont moins fatigants. Menos fatigantes? Mas o que é ils sont moins fatigants? Eles são. Por que eles são? Essa que é interessante. Mas não é naquele sentido... É no outro sentido isso aí, não? Essa aqui não é no sentido além do que eu estava falando. Tá. A viagem é menos cansativa? Mas por que é ilha, Marisa? Então, é isso que eu estava querendo falar. A viagem? Marisa? Ele não está se referindo à viagem? Tá, mas por que é eles? E não ela? Porque a viagem... Não, se for as viagens, elas são, não é? Não são os roteiros associados aos roteiros? Os roteiros, e são moins fatigants? Poderia também. Pode ser também. Mas tem um segredinho aqui, porque o ilha, uma coisa bem importante. Bem importante. Bem importante. A gente tem vontade de falar la voyage, tá? Como em português, né? Uhum. Porém, o gênero em francês é le voyage. Le voyage é masculino. É o viagem em francês. Ultra importante, porque então o il ali está referente a eles. Os viagens menos fatigando. Então você está certa, Marisa. Porém, a minha questão foi um pouquinho mais no sentido de falar o seguinte, ó. Viagem não é feminino em francês, é masculino, tá, gente? Então, por isso que ils sont moins fatigants. Normalmente dá um bug na nossa cabeça isso, tá? De mudar o gênero das palavras. Mas respira fundo e vamos. Sentido, essa primeira frase, la voyage de train, qual é o... Não seria o le voyage Muito de bom, train? obrigado, Tassili. Inclusive, o professor errou ali. Muito bem. Corrigir o professor e ganhar ponto extra. Muito bem. Eu vou botar aqui, já. Muito bom. Ali eu estava botando isso para testar, viu? Ver se vocês estão espertos depois do ensinamento. É? Tá tudo planejado. Tá planificado já. Entendeu? Então tem que prestar atenção nisso aí. Inclusive o professor tem que prestar mais atenção. Le voyage de train. Tá lá? Então, le voyage. Claro que isso aqui, ali, ó, les voyages organisés, aí fica fácil porque o plural é sempre le, né? Mas no singular tem que tomar muito cuidado para não falar la voyage. Uhum. Então, ils sont moins fatigants, ils sont aussi intéressants, la randonnée, c'est trop fatigant. Para treinar, o que é la randonnée, c'est trop fatigant? Trilha é muito cansativa. Muito, por demais, tá? O tro é por demais da conta. Se fosse um mineiro falando.
demais a conta. É. Então né, pode ser super cansativo? Super cansativo, né? Como um paulista. Ali tá falando um paulista super cansativo, meu. A Aline perdeu o sotaque. Tá falando super cansativo, meu, né? Ô, meu. Ai, meu Deus. Então, tro é muito mais que o tré, tá, gente? Muito mais que o tré. Eu poderia falar assim, se tré fatigant, né? Ela anda nesse tré fatigant, mas tro é demais. Uhum. E demais mesmo, tá? Às vezes a gente fala tro no sentido de demais. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, très belle. Uma pessoa très belle, muito bonita, né? Très belle, muito bonita. Uma pessoa bonita demais. Não, demais não. Uma bonita uma pessoa muito, muito, muito bonita. Eu vou falar Cibele. Cibele. Isso. Uhum. Eu não sei se tem a ver com o nome da Cibele, tá? Não sei. Já me falaram isso, mas eu não sei. Cibele. Que é igual ao, por exemplo, em nível de intensificação, é mais, 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 mais. E aqui é só o mais, né? E aí eu tenho o trobello. O trobello é como eu falei, é demais, tá? É demais. Só que aí, como é em português, esse trobello pode, sim, às vezes ter um sentido negativo. Entendem? Se uma pessoa é trobello, chega a enjoar de tão bonita. Entende? Mas não deixa de ser bonita. Porém, né? Trobello. Então, o tro, eu não sei se eu boto mais e menos, mas enfim, ele é mais ou menos. Assim. Não é mais ou menos, enfim, ele é mais e menos. Então, nesse sentido de demais, tá? Então, por isso que o demais da conta funciona. Porque se uma pessoa é bonita demais da conta, é porque ela é muito bonita. Mas, porém, também em algum momento, a gente pode falar, eita, né? Passou na fila da beleza demais, muitas vezes que ficou estranho. Sim. Ok? Então, esse aqui é uma coisa interessante. Certo? Sem o P, Aline. Tro. Sem o P. Trobello. Tro. Trobello. Isso. Trobello. Trofatigant. Trobello. Cibele. Cibele. Trofatigant. Vale para o masculino também, tá? Cibo. Trebo. E trobo. E todas as outras coisas. Tres anterressant. Cis anterressant. Tros anterressant. Okay? Todos os adjetivos que vocês forem descobrindo na vida de vocês. Anterressant. Legal, anterressant. Tá. Pessoal, merci beaucoup. Anterressant é de interessante, né? Exatamente. Super. Tá. Intéressant. Por hoje é ça. Merci beaucoup. Merci. A gente não conseguiu entrar ainda no conteúdo que eu tinha programado, mas semana que vem a gente vai conseguir. As nossas aulas vão até o dia 22. Oi. Tá? 22? Tá. 22. E depois a gente vai ter uma pausa de umas 2 semanas. E possivelmente a gente volta depois dia 5. Tá? Eba. Tá lá? Então dia 5 já voltamos com tudo aí. Isso aí, Tom. Tá. Aproveitem depois das férias para ler alguma coisa. Continue lendo os poemas, Marisa. O Tassili continua as boas leituras. Amanda, continua fazendo o que está fazendo. Okay. Aline, faz alguma coisa também? Faz alguma coisa, né? É isso mesmo, faz alguma coisa. Super, difícil super. aqui. Brincadeiras à parte, gente. Nos vemos terça que vem. Tá Estudem, tá? Estudem não só comigo, estudem com o que vocês interessarem sempre. Todo conhecimento aqui legal, que o grupo é bem diversificado, então sempre tem uma coisa diferente, sempre tem um comentário diferente que vem e agrega esse grupo maravilhoso que a gente gerou. Tá bom? Merci beaucoup. Tá bom. Merci. Mardi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, bonsoir.